Olá, meu nome é Eduardo e você está ouvindo o Pod Arte, um podcast sobre arte e cultura brasileira. No episódio de hoje, nós iremos analisar a obra Canção dos Tamoios, de Gonçalves Dias. Mas é importante que, para um melhor entendimento, possamos ouvir a leitura desse poema. Não chores, meu filho, não chores que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos, o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco que entesa, tem certa uma presa, que seja tapuia, condor ou tapi. O forte é cobarde, seus feitos inveja de o ver na peleja carboso e feroz. E os tímidos velhos, nos graves conselhos curvadas, as frontes escutando-lhe a voz. Domina se vive, se morre e descansa, dos seus na lembrança, na voz do porvir. Não cures da vida, sê bravo, sê forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. E pois que és meu filho, meus brios reveste, tamoio nascentes, valente serás. Sê duro guerreiro, robusto fragueiro, brasão dos tamoios na guerra e na paz. Teu grito de guerra retumbe aos ouvidos de inimigos transidos por vil emoção, e tremem de ouvi-lo, pior que o sibilo, das setas ligeiras, pior que o trovão. E a mão nessas tabas, querem calados os filhos criados na lei do terror. Teu nome lhes diga que a gente inimiga talvez não escute. Sem pranto, sem dor. Porém, se a fortuna traindo teus passos, te arrojas nos laços do inimigo falaz. Na última hora, teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impável audaz. E cai como o tronco do raio tocado, partido, rojado por larga extensão. Assim morre o forte, no passo da morte, triunfa, conquista, mais alto brasão. As armas ensaia, penetra na vida, pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate, os fracos abate, os fortes, os bravos, só pode exaltar. Nós, da equipe do Pod Arte, agradecemos a Andrei Boas, estudante do IFMA, por sua participação. Agora, com êxito, recebemos a mestre formada em Ciências Sociais pela UFMA e professora da Universidade Federal do Piauí, Silvia Regina. Olá, Silvia, como você está? Olá, eu tô bem, graças a Deus, correndo da gripe. É, Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui e mais nesse podcast maravilhoso de grande audiência. O prazer é todo nosso, inclusive muito obrigada por se fazer presente neste episódio. Mas eu vou logo sanando minhas dúvidas e preciso perguntar. A partir da leitura feita desse poema, dessa obra, qual análise você consegue fazer? Então, Ana, o Gonçalves Dias, no poema Canção dos Tamoios, ele trata das trajetórias indígenas com a desconstrução do antigo ideal implantado de que o índio é sempre romântico, como exposto em várias obras. Nesta obra em específico, no singular, consiste na exaltação do combate e do lutar, além de evidenciar o índio como uma figura guerreira, que luta amplamente para ser valente, além de ser robusto, também é naturalmente homem forte, que possa enfrentar a natureza em todo e qualquer problema. Mas como Gonçalves Dias ele descreve exatamente esse homem guerreiro? Então, o Gonçalves, ele descreve a imagem perfeita do herói idolatrado, amado e querido por todas, porque sua altivez o faz assim. Não é que ele tenha nascido grande, é que ele foi ensinado o caminho da grandeza. Os outros, na qual não tiveram essa sorte, invejam seus feitos grandiosos, a sua inteligência e até mesmo o seu conhecimento. Ele é preparado desde pequenino para ser quem se tornou. Ele é tão grande que até os velhos anciãos da tribo, comparado ao Senado de hoje, percebem esse homem sua distinção. Por isso, quando esse homem fala, até os velhos se calam e ouvem sua palavra, atacam seus conselhos.
Mas, Ana, o poema também ele parte de outro ponto de vista, aonde é que o pai diz ao filho qual é a linhagem, diz de onde ele vem, fala também sobre os seus antepassados, na qual seria uma vergonha não ser o símbolo perpétuo daqueles que vieram antes dele e o que fizeram de ser quem são. O Gonçalves Dias, ele também fala, no poema, ele descreve a reputação do guerreiro, que é saber que ele está a caminho, sentindo medo apenas por ouvirem o seu nome, sem a sua presença. É maior das vitórias, porque a maior riqueza de alguém, o nome dele também é usado para subjugar ou aliviar a tirania de governos autoritários. O seu nome é uma ameaça verdadeira e também real. Por quê? Porque ele condiz multidões a lutar contra os desmandos dos fracos e ignorantes, que por sorte ou descuido chegaram ao poder. E também, por fim, o pai, ele alerta que porventura o filho for traído e cair para as mãos do inimigo, pronto a trucidado, que apenas ele encare aquele momento sem medo, que memore seus feitos, pois sua morte irá permanecer por toda a eternidade, ecoada pelo grito da garganta dos fracos e oprimidos. E também o pai diz ao filho que é na morte que ele prepara suas armas, penetra na vida, perpetua-se e faz parte da história, porque foi feliz, foi herói, foi audaz. E quem viver depois dele, que faça melhor, que conquiste mais alto brasão na guerra ou na paz. Ai, Silvia, foi um grande prazer te receber em nosso programa. Nós esperamos fielmente por outra oportunidade de estar com você. Muito obrigada. E se você pensou que nossa programação tinha se encerrado, você estava muito enganado, porque nós teremos agora a presença de uma convidada muitíssimo especial. Ela é professora, doutora em Direito pela Universidade de Coimbra, especializada em Direitos Humanos. Maria Siloé, como você está? Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Depois de uma recepção como essa, fico muito feliz. Gostaria de agradecer pelo convite. E eu estou muito bem, com um pouquinho ansiosa para começarmos logo essa discussão, que é um debate muito pertinente. Mas é isso. Vamos lá começar. Maria, é muito bom ter você aqui conosco e nós que agradecemos por você aceitar nosso convite. Vou só explicar uma coisinha para quem é nosso novo ouvinte e ainda não sabe. Alguns dias antes do podcast sair, de fato, para que o público possa ouvi-lo, nós soltamos o assunto que será debatido e a partir disso, alguns de nossos ouvintes fazem suas perguntas e as mais frequentes serão as perguntadas para a nossa última convidada, que no caso é a Maria Siloé. Uma pergunta muito frequente era sobre as leis de proteção indígenas, se elas de fato existem e se existem, como funcionam. Você poderia explicar para nós? Com todo prazer, Ana. Sim, existe a Lei de Proteção aos Povos Indígenas, que é, no caso, a Lei de número 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que ela dispõe também no Estatuto do Índio. Então, esta lei, ela possui vários artigos. O primeiro artigo dela consta que regula a situação jurídica dos índios ou cívicolas e também das comunidades indígenas. Ela tem o propósito de preservar a cultura e integrá-los à sociedade. Ela também, de forma harmoniosa, eles integram os índios de forma harmoniosa dentro dessa comunhão nacional. Tem também no parágrafo único que os índios e as comunidades indígenas que eles se estendem à proteção das leis do país. Ou seja, todo civil brasileiro que é de proteção do país, eles se aplicam nos indígenas também. Os mesmos termos que se aplicam aos demais brasileiros se aplicam aos indígenas. Então, no caso, eles ficam resguardados também pelo país. Os seus costumes, as suas tradições, as suas culturas também são preservação dos seus direitos pelo país. Cabe também à União e aos estados e aos municípios terem administrações que protegem as comunidades indígenas. As administrações públicas também, indiretas, elas têm também cabe a elas terem essa proteção aos indígenas e a preservação dos seus direitos.
Mas assim, os indígenas eles têm de fato acesso aos seus direitos como qualquer cidadão brasileiro? Sim, sim, Ana. Estende-se aos índios os benefícios da legislação comum. Sempre que possível, sua aplicação dentro dos povos indígenas, os benefícios da legislação, como auxílio, essas coisas, sim, estende-se a eles. Eles têm o direito. Eles têm os mesmos direitos que qualquer cidadão comum, sendo se eles quiserem, é claro. E também tem que ser prestada assistência aos índios e às suas comunidades, que não são integradas à comunhão nacional, por conta que há comunidades tribais que escolhem não ser integradas à sociedade. Elas escolhem ficar naquele seu habitat isolados, sem ter contato assim com o público externo. Tem que também se respeitar os índios também, os meios e os seus desenvolvimentos, as suas peculiaridades têm que ser respeitadas inerentes de sua condição. Então, tem que ser, todas essas características indígenas têm que ser respeitadas. Temos que também, tem que ser assegurado, o Estado tem que assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha de suas vidas e sua subsistência. Ou seja, eles têm que escolher onde que eles vão querer ficar, entendeu? Não pode obrigar a querer incluí-los dentro da sociedade, sendo que eles querem ficar isolados naquele seu habitat. Também tem que garantir a permanência dos povos indígenas no seu habitat, proporcionando também os recursos necessários para sua vivência. Atualmente nós tivemos um descaso muito grande, eu não me recordo qual a tribo, mas tivemos um descaso muito grande do governo em relação a um certo grupo de indígenas que eles estavam vivendo em condições precárias, sabe? Condições precárias mesmo. Até um chiqueiro de porcos, onde vive porcos, estava melhor as condições do que o hospital que estava lá dos indígenas. Não me recordo qual, mas passou no jornal. Então, era um total abandono do governo federal em relação a isso. Mas ele é direito, tem lei, no artigo 2 da Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973, tem essa lei, que deve-se garantir os recursos necessários para a vivência desses índios no seu habitat natural. E também tem que se executar, sempre que possível, é claro que com a colaboração dos povos indígenas, os programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas. Então, com a colaboração deles, se eles permitirem, tem que sempre executar esses projetos e programas. Temos que também, o Estado também tem que garantir os termos da Constituição. A posse permanente de terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito de usufruto exclusivamente das riquezas naturais e de todas as unidades nelas existentes. Tem que se também nesse artigo, no artigo 2, ele garante aos índios o pleno exercício de seus direitos civis e políticos, em face das legislações que o couberem. Então, a legislação que rege o Brasil, que é no caso que estamos falando, do território brasileiro, os indígenas eles têm o pleno exercício de seus direitos civis e políticos. E os efeitos dessa lei? Elas estabelecem e definem como que o índio pode ser tratado. Uma dúvida, inclusive minha, mas de muitos ouvintes, é a seguinte: ano passado rolou várias discussões sobre isso, inclusive muitos protestos, em questão do marco temporal. Você poderia nos explicar do que se trata? Exatamente, é um assunto bem pertinente esse do marco temporal, que ano passado teve bastante discussões e tudo mais. Mas só completando minha fala anterior, eu gostaria de dizer que eles romantizam muito a figura do índio. O índio é só cocar, não sei o que, as pinturas e tudo mais, os rituais, vivem em tribos e tudo mais. Mas no artigo 3 dessa lei 6.001, consta exatamente o que se define o índio. Então, no caso, o índio é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica ou identificado como pertencente a um grupo étnico, cujas características se distinguem da sociedade nacional. Então, no caso, não é toda pessoa que usa um cocá, usa uma coisa que se diz que é índio. Se ele se diz que ele é pertencente àquele grupo, ele pode pertencer, mas só que sempre
tem aquela romantização da imagem do índio e tudo mais. É claro que tem peças escolares, tem aquela representação, é claro, mas tem lei que consta o que é um índio, entenderam? Tanto que os sistemas de cotas, de vários vestibulares e tudo mais, depois que a pessoa passa, ela tem que constatar se ela é realmente índio, se ela realmente passa, se ela é realmente quilombola e tudo mais. Em relação ao marco temporal. Bom, então, o marco temporal ele é uma tese jurídica que busca restringir os direitos constitucionais dos povos indígenas. Essa interpretação ela é defendida por ruralistas, por setores interessados na exploração de terras tradicionais. Os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras se estivessem sobre sua posse no dia 5 de outubro de 1988. Caso contrário, se não estivessem na terra, eles teriam que provar a existência da disputa judicial ou em conflito imaterial na mesma data de 5 de outubro de 1988. Essa tese ela é um pouco perversa, porque legaliza e legitima as violências contra os povos indígenas, entenderam? No caso, eles foram submetidos até a promulgação da Constituição de 1988. Em especial, ela, durante a ditadura militar, ignora o fato de que até 1988 os povos indígenas eram tutelados pelo Estado e não tinham total autonomia para lutar e judicialmente por seus direitos. No caso, os povos indígenas eles vêm dizendo em manifestações, mobilizações, a nossa história não começa em 1988. E atualmente no STF tem uma disputa, que no caso há duas teses principais nessa disputa. Perdão. Essa vem dizendo também que os povos indígenas eles têm direito à terra. E em síntese, essas duas teses principais se encontram atualmente em disputa lá no STF, Supremo Tribunal Federal, que no caso é a teoria do indigenato, e uma tradição legislativa que vem do período colonial e que reconhece os direitos dos povos indígenas sobre suas terras como um direito originário. E essa Constituição de 1988, ela segue uma tradição de garantir aos povos indígenas os direitos originários sobre as terras de tradicionalmente ocupam. E há também a proposta do outro lado, que é restritiva, que pretende limitar os direitos dos povos indígenas às suas terras, ao reinterpretar a condição com base na tese do chamado marco temporal. E ainda há duas possibilidades de reavaliação das chamadas salvaguardas institucionais, reconhecidas como condicionantes, entre aspas. Elas são fixadas em 2009, no julgamento do caso de TI de Raposa Serra do Sol, de Roraima. No caso, igualmente restringem a posse e a usufrutos exclusivos dos povos indígenas sobre suas terras. Bom, então, ele pode ter consequências para os indígenas, que caso o STF ele reafirme esse caráter originário dos povos indígenas e, portanto, ele rejeite definitivamente a tese do marco temporal, centenas de conflitos em todos os países terão um caminho aberto para sua solução, assim como dezenas de processos judiciais que poderão imediatamente ser resolvidos. Então, as 310 terras indígenas que estão estagnadas em relação à etapa do processo de demarcação já não teriam em tese, nenhum impedimento para que os processos administrativos fossem concluídos. Já por outro lado, o STF também opte pela tese anti-indígena, que é a do marco temporal, ela acabará por legalizar a usurpação das terras dos indígenas e a violação dos seus direitos, entenderam? Então, no caso, eu sou pró-indígena, né? Então, do lado de originar os indígenas. Então, tem essas duas teses que estão sendo voltadas no STF. Começou a ser tramitada em agosto de 2021. Chegamos então ao fim de mais um episódio no Pod Arte e eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui presentes, desde vocês que estão assistindo, as meninas que vieram dividir seu conhecimento conosco e a equipe do Pod Arte, que é essencial para que tudo isso aconteça. Meu muito obrigado a todos vocês, um beijo e até o próximo episódio.